História da evangelização da Paróquia Nossa Senhora do Rosário Dondo. A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, esta já provida em 1607 e teve início no bairro de Cambambe, construída dentro da Fortaleza de Cambambe, fundada por Manuel Cerveira Pereira, que deu também o nome à paróquia. Cardonega escreve que os portugueses puseram a esta fortaleza e presídio em vocação de Mãe de Deus Senhora do Rosário, edificando-lhe casa, igreja bastante admirada em grandeza, onde a Senhora é patrona, com mais 2 confrarias nos altares colaterais de S. Miguel e Almas e do Santo Português, as quais, confrarias, servem os moradores do presídio, fazendo-lhe suas festividades com dispêndio de suas fendas, tendo seu capelão, que é também da infantaria, com sua ordinária da Real Fazenda da sua Alteza. Entre de 1609 a 1620, o terceiro bispo do Congo, Dom Fr. Manuel Batista Soares, visitou Cambambe e foi ali que se deu o episódio por ele narrado no relatório para Santa Sé. Na visita, vieram visitá-lo vários sobas batizados. A igreja de Cambambe consta do relatório para Santa Sé, para a visita de Dom Francisco Soveral em 1640, na qual ela é designada por a Eclésia sob o título Nostrae Dominae Rosário. A paróquia Nossa Senhora do Rosário foi estando regularmente provida pelo pároco ainda entre 1830 e 1841, numa época em que o clero se encontrava já muito reduzido. Sabe-se que 4 padres africanos paroquiaram Cambambe: Manuel José Fernandes, Bernardo José Pinheiro, Melchior José dos Reis, ali falecida em 1837, e Francisco Assis de Andrade. Por volta de 1845, Cambambe contava com umas 500 cubatas e 4 casas feitas de pedra, segundo refere Lopes de Lima. Existia desde há muito a famosa Feira do Dondo, de acesso muito mais fácil, embora de pior clima, à qual acorriam os comerciantes de Maçangano, da Mochima, Quissama e do Libolo. Por isso, o governador-geral Coelho Amaral determinou, em 14 de outubro de 1857, que a sede do concelho se transferisse do Alto de Cambambe para a Feira do Dondo. A paróquia tinha de acompanhar necessariamente esta transferência. A velha Cambambe despovoou-se e a fortaleza e a igreja paroquial existentes dentro das muralhas foram abandonadas. Em breve ruíram os tetos, deles não ficando mais do que paredes que ainda ali se levantam e nos recordam o passado. Nas imediações da ruína levantou-se, na década 50, a nova povoação de Cambambe para alojar o pessoal técnico e os numerosos trabalhadores empregados primeiro na construção da barragem e, depois, no seu funcionamento, a quando da visita a Angola, em 1963, do Presidente da República Portuguesa Almirante Américo Tomás. O arcebispo de Luanda celebrou a missa dentro das ruínas da igreja Nossa Senhora do Rosário de Cambambe, a que ele assistiu com a sua comitiva antes de proceder à inauguração oficial das turbinas que estavam já a fornecer energia elétrica a Luanda. Na vila não havia qualquer templo, pelo que o chefe do concelho promoveu, em 1858, a construção de uma pequena capela de pau a pique, coberta de capim, dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que foi benzida pelo cônego Domingos da Silva Sardinha, vindo de Luanda. Nenhuma das paróquias internas tinha então pároco, começando precisamente neste ano a prover-se algumas em sacerdotes que haviam concorrido em Portugal e em Luanda a respectiva colação canónica, como a igreja na Vila do Dondo, localizada nas imediações do atual Banco Bícara Pequena. O pároco, Padre Aníbal Alves, promoveu a construção de uma igreja maior, a atual, que foi inaugurada em 1956. Para cá foi trazida a antiga imagem de Nossa Senhora do Rosário de Cambambe. A paróquia servida pelo clero diocesano europeu nas últimas décadas até 1975. Neste ano, passou a ser servida pelos missionários de Endalatando, esperando a chegada dos salesianos brasileiros para se ocuparem da sua paroquialidade e das obras de assistência espiritual, cuja falta ali se fez sentir. Entretanto, facto inédito na história do Dondo, em 1981, estabeleceu-se lá uma comunidade de irmãs do Santíssimo Salvador e dos padres salesianos que aqui chegaram em 1982. Na segunda metade do século XIX, primeiros anos do século XX, a Vila do Dondo conheceu um surto de progresso muito importante, pois era ponto de passagem obrigatório para várias caravanas, efunantes e exploradores que se dirigiam do litoral para os sertões do interior, sobretudo do Libolo, Malange e Luanda.
Ali se desembarcavam as mercadorias que vinham de Luanda para serem vendidas no interior, ao seu porto afluíam a cera, o marfim e outros géneros, em geral destinados à exportação. O comércio local fazia também de armazém para outros afunantes, que percorriam o sertão e ali se abasteciam ou eram aviados os mesmos comerciantes. Dondo tornou-se assim um entreposto comercial importante, com numerosa população adventícia, africana e europeia, o que não facilitava o trabalho da evangelização e de uma séria vida cristã. O último pároco do Dondo, antes de o abandonar, confiou a paróquia a um grupo de fiéis que assumiram a missão, impedindo que a residência paroquial e mesmo a igreja fossem destinados a outros fins. Em 1977, o vigário episcopal de Kwanza Norte, padre Jacinto Ngola, espiritano recém-nomeado, acompanhado das irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena, começou a assistir a paróquia do Dondo. Com a sua transferência, o padre Jerónimo Cainga substituiu-a no mesmo trabalho de assistência missionária. Chegada das Irmãs do Santíssimo Salvador à paróquia, pedido do arcebispo de Luanda, Dom Eduardo André Moaca, as irmãs chegaram ao Dondo a 13 de julho de 1980. Eram representadas pelas Irmãs Luísa Luminga, Irmã Generosa. A 9 de outubro de 1980, veio juntar-se a elas a irmã Maria Elisa Vanhão, formando assim a comunidade de 3 irmãs do Santíssimo Salvador no Dondo. Nessa altura, a paróquia era assistida pelo padre Jerónimo Calinga, missionário espiritano, que vinha de Andalatando, mais a irmã Fernanda Dominicana de Santa Catarina de Sena. A finalidade da abertura da comunidade é principalmente a atividade pastoral, conforme a recomendação do arcebispo naquela altura, tanto nas cidades como nas aldeias. Segundo o seu carisma, as irmãs são chamadas a contemplar, viver, fazer viver o mistério do Redentor. Dedicação das Irmãs do Santíssimo a nível da Congregação das Ocupações em termos de trabalho missionário e apostólico. As Irmãs do Santíssimo Salvador dedicam-se aos doentes nos hospitais, centros e postos de saúde, atendimento médico ao domicílio. As pessoas são tratadas nas suas próprias casas. De igual modo, prestam assistência a orfanatos, creches e prisões. Outro campo de ação é a pastoral catequética, acompanhada da educação. Nisto, a congregação está aberta aos sinais dos tempos. Por isso, está atenta e aberta para acolher qualquer situação de desconforto que possa surgir atualmente. As irmãs levaram adiante o trabalho da pastoral, dedicando-se à promoção da mulher e visitas aos doentes, como referido anteriormente. No âmbito da evangelização, destaca-se sobretudo a pastoral das aldeias. Estão também inseridas em vários grupos da paróquia: Apostolado da Oração, Legião de Maria, Cristo Rei, Cáritas Diocesanas, Movimento Missionário, catequese na sede paroquial e auxiliam na coordenação da pastoral juvenil. A ação no posto médico é Madre Afonso Maria e além da pastoral nas áreas referidas, as irmãs sempre tiveram uma atenção especial aos doentes que se apresentavam para uma consulta ou tratamento na residência da comunidade ou no posto médico, mormente depois da sua construção e instalação. Refira-se que no início o tratamento era feito na varanda frente à casa das irmãs. Com o aumento do número de pacientes, houve necessidade de construir um pequeno posto de saúde onde se pudesse atender melhor. E assim construiu-se o posto de saúde frente ao cartório, onde atualmente está instalada e funciona a direção da alfabetização a nível paroquial. O pequeno posto médico não satisfez a expectativa das irmãs, devido ao número de doentes que cada dia aumentava. Por esta razão, houve necessidade de comprar uma parcela de terreno para construção, por formas a dar maior comodidade e acolhimento aos pacientes. Por sua vez, no ano 2004 veio a ser construído o atual posto médico, com apoio do então pároco Padre Marcelo Ciavati, onde são atendidas diariamente entre 120 a 150 pessoas ou mais, com patologias e enfermidades diversificadas, entre as quais o paludismo, com maior frequência, febre tifoide, infecções bronquicas, urinárias, da pele, abscessos e anemia. Ao longo do tempo, com a construção do novo centro de saúde no centro da cidade, edificado por iniciativa do governo, o número de pacientes foi diminuindo paulatinamente no posto médico das irmãs. Agora, o atendimento ronda, em média, entre 50 a 100 pacientes por dia. Tem 15 camas de internamento, das quais 6 são da pediatria.
O centro dispõe de laboratório de análises clínicas que ajuda a fornecer dados exatos das patologias que o paciente apresenta. A Inspeção de Saúde Pública, ao fazer a vistoria, vendo o trabalho que se faz e a ordem com que o posto se apresenta, achou por bem a chegada dos Salesianos de Dom Bosco. Os Salesianos de Dom Bosco tomam posse da paróquia da Nossa Senhora do Rosário no dia 22 de novembro de 1981, com o padre Alvino Beber, da Inspetoria de Porto Alegre, Brasil. Foi o primeiro missionário salesiano chegado a Angola no dia 1 de setembro de 1981. Logo a seguir, chegaram outros que imediatamente assumiram o serviço paroquial nesta cidade, que funciona como um entroncamento para todo o sul do país, especialmente para Calulo, Endalatando e Malange. Os salesianos têm realizado uma grande empreitada no atendimento das comunidades a nível paroquial. A sede está bem organizada e, com a ajuda do Conselho Paroquial, é possível estabelecer metas para todas as atividades da missão. Há muitas aldeias com atendimento frequente do padre, com equipas missionárias de evangelização, catequese, saúde e alfabetização. A pastoral catequética funciona com o catecumenato de 4 anos para os sacramentos da iniciação cristã. Em muitas aldeias funcionam hoje as escolas de primeiro nível, juntamente com a alfabetização para adultos. Em Caçoalala, a 20 km da sede paroquial, há uma escola missionária, é Maria Auxiliadora, com classes que compreendem os níveis de ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário, tendo iniciado recentemente o ensino médio. Deve-se notar que Caçoalala é uma aldeia central, onde muitos alunos de aldeias vizinhas se podem deslocar para estudar. Não se pode falar da obra do Dondo sem referir o grande cabouqueiro da obra do Dondo. Padre Alvino Beber, referido acima, cabouqueiro, é pioneiro da obra salesiana em Angola, África. Nasceu em 3 de agosto de 1923, em Rio do Sul, no estado de Santa Catarina, na diocese de Joinville, Brasil. Era filho de Estevão Beber e de D.N. Justina Prade. Desde criança conheceu os salesianos e frequentou a Casa Salesiana da Escurra por 2 anos. Fez o aspirantado em Lavrinhas, São Paulo e o noviciado em Pindamonhangaba. Professou como religioso salesiano no dia 31 de janeiro de 1945. Fez os estudos filosóficos em Lorena, SP, e o estágio prático em Lavrinhas. Completou a sua formação sacerdotal no Instituto Teológico Pio XI, na cidade de São Paulo, bairro da Lapa, sendo ordenado de sacerdote em 8 de dezembro de 1954. Desde os primeiros anos de vida salesiana, manifestou habilidades manuais e sentido prático, o que levou os superiores a lhe entregar como jovem sacerdote a tarefa de administrar várias comunidades. Além de ser bom professor de matemática. Profundamente autodidata, tinha conhecimento de física, de eletricidade, de construção civil e de agricultura. Também as casas salesianas da Escurra, Aspirantado, Itajaí e Rio do Sul, as 3 no estado de Santa Catarina, foram seus campos de trabalho, quando do início do Projeto África, que a Congregação Salesiana lançara em 1978, ofereceu-se como missionário. Tinha 58 anos. Foi o primeiro salesiano da América Latina a pisar como missionário terras angolanas, chegando a Luanda no dia 1º de setembro de 1981, iniciou a obra salesiana em Dondo, primeira presença dos salesianos em Angola, a casa-mãe. Como paróquia, não tinha estruturas físicas, nem para as Irmãs do Santíssimo Salvador, nem para a presença dos salesianos. Padre Alvino dirigiu os trabalhos e ergueu tanto a residência das Irmãs quanto dos salesianos. Em Dondo viveu vários anos, passando por momentos alegres e por outros de extrema dificuldade, especialmente durante os confrontos de guerra, a partir do ano de 1992. Prestou enorme ajuda humanitária às pessoas que passavam necessidade, desde a fome à falta de medicamentos. Houve época em que abrigou na Casa Salesiana cerca de 400 pessoas, salvando muita gente, de diferentes opções partidárias, da morte certa. Devido às suas qualidades de construtor, os superiores lhe confiaram a reestruturação da sede provincial no bairro de Valódia, a seguir a construção da Casa de Viana nos Monlevos, juntamente com o irmão Máximo. Os últimos anos, devido à idade e perspicácia, foram indicados como confessor para as comunidades de formandos, continuando a residir em Viana. A saúde, porém, dava sinais de fraqueza.
Em julho foi internado no Hospital da Divina Providência, depois na Clínica Sagrada Esperança, mas a situação não dava evidentes sinais de melhoramentos. Os familiares e os salesianos do sul do Brasil acompanharam com atenção e orações este período de permanência no hospital. Na madrugada do dia 27 de agosto, pelas 02 horas, voltou para a casa do pai. Seu funeral realizou-se no dia 30, quinta-feira, pelas 9 horas, com missa de corpo presente, palanca, seguida do seu sepultamento no cemitério de Viana. A ação de vida pastoral da nossa paróquia é alimentada por vários setores que a dinamizam e a fazem una, em comunhão com toda a missão salesiana. E um dos setores básicos para a revitalização juvenil e a expansão do carisma salesiano é, sem sombra de dúvidas, os oratórios em que temos e animamos. Apresentamos de seguida a situação geral vivida desde o começo da ação oratoriana entre as crianças, adolescentes e jovens da nossa região. Desde o início, a nossa paróquia contava com 8 oratórios: oratório da sede paroquial, realizado no pátio da paróquia, oratórios de Cafuma, de Quibululo, de Lenga-Lenga, Cacesse Zona 1, Cacesse Zona 2, Caoios, Mocoso e Cachombo Velho. Estes foram muito bem guiados pelos animadores que, bem preparados, levaram a vida e a ação do oratório com criatividade e zelo pastoral, ajudados sempre pelos salesianos e pré-noviços, que durante os anos foram passando a informação na comunidade salesiana de Dondo. Em 2007, ficavam 5 oratórios assistidos pela paróquia. Com a ausência de muitos animadores, os pré-noviços têm vindo a levar todas as responsabilidades dos oratórios, evangelização, catequese e pastoral das aldeias.